Um esporte tipicamente masculino. Mas quando a mulher resolveu conquistar seu espaço, o ringue também não ficou de fora. Mulher, em todas as áreas, né, estão se destacando, estão mostrando que não é só o sexo frágil, né? Acho que somos iguais a homem, acho, até querendo um pouco melhor, né? Que a gente é mais dedicada, mais centrada naquilo. Há 10 anos, Andréia Bandeira vive uma rotina que não tem nada a ver com sexo frágil. Treino de manhã, faço a parte física e à tarde eu faço o boxe, aí à noite eu vou pra clínica. A atleta é destaque no boxe feminino. Mas no começo, a família não apoiou muito a escolha de Andréia. No começo achou estranho, falou que não ia durar muito. Não vai durar porque é esporte, né? E em casa ninguém nunca praticou esporte, nada. E será que o esporte afasta os pretendentes? Normal, não tem diferença não. A maioria quando casa, ou mulher, né, casa, o homem é sempre do meio, né? Do boxe, é sempre lutador, então não tem diferença, né? O técnico Messias é só elogios. Para ele, no boxe, não existe diferença entre treinar mulher ou homem. Treinar uma mulher não é diferente, entendeu? A gente visa a competição, visa resultado, então tem que ser um trabalho árduo, né? O preconceito pode existir, segundo Andréia, mas o que importa mesmo é que a mulher já mostrou onde pode chegar. Hoje em dia já estão, né, viram que não tem essa diferença, né, entre homem e mulher. Tem mulher que faz treino com homem, normal. Viu que tudo igual, né? O boxe é isso, o esporte, né, em geral, não tem essa de homem e mulher, não tem diferença. São todos iguais e dentro do ringue pode vir homem e mulher que a gente vai pra frente. Faz tempo que as mulheres deixaram de ser coadjuvantes. E mesmo no passado, elas já influenciavam multidões. Mamãe, eu quero mamar. Ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. No cinema, na música e até na moda, o estilo feminino marcou época. Quem não se lembra do jeito sexy de Marilyn Monroe? Não muito longe, jovens do mundo todo copiavam a forma de delinear os olhos de Amy Winehouse. Até os cabelos ondulados de Gisele Bündchen se tornaram os mais usados de uma década. Mas não é só em relação aos padrões de beleza que as mulheres influenciam. Esse ano, a revista americana Forbes divulgou a lista das mulheres mais poderosas do mundo. E a primeira do ranking é a chanceler alemã Angela Merkel. Michelle Obama também está nesta lista. A mulher do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pode não aparecer tanto, mas tem uma taxa de popularidade superior ao marido. Marco da história brasileira. Foi uma mulher que assinou a Lei Áurea, abolindo assim a escravidão no Brasil. Princesa Isabel foi também a primeira senadora do país. Leis criadas por causa delas e com o nome delas. A farmacêutica Maria da Penha foi inspiração para a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres da violência doméstica. Carmen Miranda, Janete Claire, mulheres pulso firme, que nunca foram sexo frágil. O poder de persuasão da mulher já era observado na Bíblia. Quem não se lembra de Dalila? Eu não posso acreditar em quem não confia em mim. Revelei coisas da minha vida que eu nunca tinha contado pra ninguém. Agora eu quero ouvir de você. O que está por trás dessa força em comum? Para conseguir o que queria, ela enganou Sansão. E toda uma história foi marcada pela má influência desta atraente mulher. Já deu para perceber o quanto as mulheres podem influenciar uma sociedade. Muitas fizeram história e mudaram gerações com suas atitudes positivas. Nos dias de hoje, as mulheres modernas continuam tendo a chance de deixar seu legado e fazer ainda muito mais por onde passam. Mulheres fantásticas e mulheres terríveis. Algumas de nós não sabem, mas temos um poder incrível de influenciar, tanto para o bem como para o mal. E quando é para o mal, isso é um perigo, né? Mas hoje vamos ver como uma esposa pode mudar a vida do marido e de toda a sua família, usando o seu poder de influência para o bem. Eu passei a agir diferente e isso foi que fez ele compreender que ele estava errado.
E hoje no Papo de Homem, eles estão na frente da telinha e falando sabe de quem? Adivinha. Se a mulher começa a chorar, o homem logo... E no laboratório, depois de uma decepção, o jeito é reconquistar. Você mostrava amor, você mostrava carinho. Hoje não. E atenção, alunos, quem está presente, vá até ao Twitter, @TheLoveSchoolTV e assine a nossa lista de chamada, que vale também lá no Facebook, a hashtag Escola do Amor Presente. Porque a nossa aula de hoje, a Escola do Amor Inteligente, está no ar. Vimos na matéria algumas mulheres que, com o seu poder de influência, mudaram o mundo, tanto para o bem como para o mal, né? Isso acontece também no universo familiar, especialmente nos relacionamentos. Você sabia que a mulher tem o poder de conduzir o marido tanto para o céu quanto para o inferno? Ou para o topo da montanha ou para o fundo do poço, né? E não é preciso muito, não. Só um olhar, um gesto, às vezes algumas faíscas podem provocar um incêndio no ambiente doméstico, né? Vejam como esse poder é perigoso, mulheres. Por isso, vamos falar de como podemos influenciar de maneira positiva nossos maridos e, com isso, fortalecermos a nossa família e casamento. E não é só para as mulheres que nós estamos falando, mas também para os homens, que precisam entender desse poder da mulher, que às vezes eles não sabem por que eles estão sendo tão influenciados ou por que o comportamento deles se torna tão errático, tão às vezes agressivo, ou o contrário, né? Fica mais passivo, mais fechado por causa da influência da mulher. Então, homens e mulheres na aula de hoje precisam prestar bastante atenção, casados e solteiros, tá? Vamos então agora conhecer um pouco da história da Maria do Carmo e do Castro. E depois vamos saber como o papel da esposa, o papel dela, foi fundamental na mudança da vida deles. Acompanhe. Nos casamos muito novos, os dois, né? Então havia muito desentendimento, brigas. E devido ao vício que ele tinha, que ele usava drogas e bebida, né? Então as brigas eram mais constantes ainda. E isso influenciou também na vida financeira, porque tudo que ele ganhava no trabalho, ele gastava mesmo na rua, então mal chegava o salário em casa. Então foi muito problema que a gente passou no início do casamento. Comecei a usar droga muito cedo, saí de casa muito novo, meu pai descobriu que eu era usuário de droga, me expulsou de casa. Depois eu conheci ela e continuei no vício e viemos nos casar. E por causa do vício das drogas, passamos fome. Meu filho, nesse tempo, queria dinheiro para comprar leite, não tinha. Teve traições, muitas vezes eu passar com mulher na frente dela. Então, nosso casamento foi todo destruído por causa de vício e vários outros problemas. Devido à situação, eu tratava muito mal quando ele chegava em casa. Eu, muitas vezes, o agredia. Então, eu passei a usar a inteligência, a razão. Se aquilo não estava funcionando, então eu resolvi agir de forma diferente. E ali começou ele perceber essa mudança em mim e viu que poderia ter um apoio. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem no programa de hoje. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje vocês estão bem, hoje estão felizes, né? Mas estão juntos há já 24 anos, né, de casamento e quase houve uma separação. Exatamente. Durante esses 24 anos. Quase houve, era muita imaturidade, muito jovens os dois. Então, eu achava que eu tinha que resolver tudo com agressividade, queria mandar nele. Então, o ambiente dentro de casa era muito ruim e ele não estava gostando daquele ambiente. Então, ele acabava saindo sempre que eu ia com agressividade e forçava algumas situações, cobrava muito dele, ele saía. Ele não brigava, não me agredia, mas ele saía. Mas isso, as drogas influenciavam também, né? Sim, ele teve problema com drogas durante muito tempo. E nesse período o lar ficou muito, muito conturbado, porque eu não compreendia o que estava acontecendo com ele, não sabia o que fazer com aquela situação, né? As drogas vieram antes do casamento? Já estavam lá antes ou começaram depois? Na verdade, ele já usava antes do casamento, mas quando ficamos noivo, ele falou, olha, eu não quero mais saber disso aqui. Parei, né? Foi só experimentei, eu não sou viciado, e eu acreditei. Quanto tempo ele ficou sem? Eu acredito que ele ficou muito pouco tempo.
Não sei, Castro, quanto foi? Na verdade, não ficava. Não ficava? Não ficava. Você enrolou a Maria do Carmo. Eu falava para ela que não usava, mas escondida a gente usava droga. Que é uma dica aqui para as pessoas solteiras que estão nessa situação, né? Estão namorando ou estão noivas de uma pessoa que tem problemas de droga ou outro vício, assim, de dependência química. Que o dependente químico, ele realmente precisa de ajuda externa. É muito raro uma pessoa conseguir vencer isso sozinha. Ele gosta de dizer assim, não, eu estou no controle, não, eu paro quando eu quiser. É muito comum ele falar isso. Mas se tudo que você tem do seu namorado ou noivo, ou namorada ou noiva, é a palavra, não, eu já parei, já mudei, tem que desconfiar disso, né? Como foi o caso deles. E a razão da sua agressividade era principalmente as drogas ou tinha outra razão? Era o abandono, porque acho que toda mulher casa para ter um marido ao lado, coisas simples como ver um filme junto, ir à casa da mãe no final de semana, essas coisas, você quer um companheiro ao seu lado. E eu não tinha isso, porque ele estava sempre com os amigos jogando bola, saía do trabalho, não voltava para casa, às vezes passava a noite fora. E aquilo me entristecia muito, porque não era isso que eu achava que era o casamento. Castro, que drogas você usava? Eu usava cocaína, maconha, cheguei a usar crack. E como ela falou, o abandono, e depois disso vem vários problemas. Né? No casamento teve traições, brigas que eu chegava em casa, então ela tentava me agredir. Como ela falou, eu nunca agredi ela, mas ela tentava me agredir, ela vinha com palavras fortes, então não tinha aquele apoio para ela tentar me ajudar, era sempre palavras negativas. Então o que eu fazia? Eu não ia para casa, eu ficava na rua com os amigos, entre aspas, usando droga, bebendo, arrumava a mulher e voltava para casa 3 dias depois, 2 dias depois. Está aí uma influência negativa. Ela não sabia como lidar, ela não sabia como ajudar o marido. Então, para tentar mudar, você ia pesado em cima dele, achando que ele, bom, como a mãe às vezes faz com o filho, né? A mãe, pá, não, agora vou dar uma bronca, meu filho vai mudar. Sim. A mulher às vezes faz isso com o marido, achando que ele vai... Acho que toda mulher já passou por isso, né? Porque, não sei, a gente pensa que falando, criticando, chamando atenção ou emburrando a cara, né? Fazendo cenas de drama, a gente vai fazer o marido pensar assim, ai, tadinha, é verdade, sinto muito, não vou fazer mais. E isso nunca acontece. Pelo contrário, aí que ele fica pior ainda. O efeito é oposto. Então, foi o que você falou, você não tinha prazer de voltar em casa. Nenhuma. Né? Então, não quer dizer que você estava certo, que toda a culpa é dela. Você tinha a sua culpa no cartório, mas a gente está falando aqui de maneiras de como lidar com uma situação que não foi a correta. Né? Então, você fez dessa forma, piorou a situação. Né? Agora, a separação que quase aconteceu, por que quase aconteceu e não aconteceu de fato? Bom, eu me lembro que um dia eu peguei a mochila do meu filho, a bolsinha dele, ele estava com uns 2 aninhos, aí eu falei, hoje eu vou embora, vou para casa da minha mãe, não aguento mais, ele tinha passado a noite fora, estava lá dormindo, falei, não vou nem acordar ele para avisar, quando ele acordar ele já não vai mais me ver aqui, vou embora. Aí cheguei na minha mãe, falei, mãe, eu vim ficar aqui com a senhora, porque eu não aguento mais, ele não me respeita, está acontecendo isso e isso. Expliquei para minha mãe, ela olhou para mim, filha, senta aqui, vamos tomar café? Aí depois que você tomar café, você descansa um pouquinho, a gente vai voltar lá para sua casa, que a gente vai conversar com o seu marido. Não é assim, você resolveu separar e é assim mesmo, vai acontecer essa separação na sua vida. Não, você vai voltar e a gente vai conversar. E a minha mãe acabou me ajudando a entender que eu tinha uma caminhada ainda pela frente, que tinha como mudar aquela situação. Quer dizer, ela não chegou e abraçou você, vem minha filha, e aí ele pegou o telefone e xingou, ligou para ele, você trata minha filha assim e tal. Não, ela não tomou o seu lado. Ela ensinou você a enfrentar o problema, não é isso? Aí uma outra influência da mulher, né? Veja como que a mulher tem um poder na mão, né? A mãe poderia ter feito diferente. Imagine uma decisão da sua mãe de simplesmente ter essa outra reação, de colocar toda a culpa nele e dizer, isso mesmo, vem pra cá, esquece esse homem que não presta pra você. Poderia ter dado um futuro totalmente diferente pra vocês. Sem né? dúvida. É verdade. Hoje eu agradeço muito a minha mãe por isso. Ela fala, filha, mas você entendeu que eu queria o seu bem. Eu falei, claro, mãe, olha como que eu tô feliz hoje, como que as coisas mudaram. E agarre-se a essa mãe, porque não se fazem mais mães assim, tá? Tá em falta no mercado. Verdade. Hoje em dia a mãe compra a briga do filho, e, enfim, não importa se o filho tá certo ou tá errado.
Mas muito bem, foi uma boa influência, né? Você deve ser grato a Nesse sua caso, sogra, né? Algumas pessoas criticam a sogra, essa não, tenho que agradecer. Isso foi há quanto tempo atrás, essa ameaça de separação, a quase separação? 14 para 15 anos. Quer dizer, com 10 anos de casamento, né? Isso. O que finalmente fez você tomar vergonha na cara, Castro? E conseguir vencer as drogas? Porque não é muita gente que consegue isso, né? Principalmente drogas pesadas como as que você usava. O que fez você? Qual foi o gatilho que deu início a essa mudança? A família. Meu filho, uma vez, quando eu cheguei em casa, por volta de 7 horas da manhã, ele me pediu leite. Pediu leite e eu não tinha dinheiro. Eu tinha passado já 2 dias, 3 dias, não recordo muito, mas fora de casa. E o filho pediu leite pra gente, chega a gente pensar. E ela já estava mudando o jeito dela agir, as palavras dela já não eram mais negativas, era positiva. Então eu sabia que eu estava errado e não tinha força para lutar. Quando ela veio lutar junto comigo e me mostrar o caminho, então a gente já começou a ter força para lutar. E nesse momento a gente estava no fundo do poço, porque não tinha alimento em casa mais. O que eu ganhava, estourava nas drogas, então não tinha alimento nenhum. Foi aí que eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha família? Nem homem eu estou sendo. Porque se eu não tenho nem como sustentar minha família, nem homem eu estou sendo. Quer dizer, é por isso que diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? Porque edificar é uma coisa passo a passo. Às vezes o erro da mulher é querer que com uma coisa que ela faça, toda a casa venha já mudar de uma vez. E edificação não é assim. Edificação você lança a base, depois levanta as colunas, as paredes, o telhado, enfim. É um processo. E você disse que as palavras dela mudando, o fato do seu filho ter feito aquele comentário, você ter visto a falta de dinheiro, tudo isso foram tijolinhos nessa edificação que se tornou a sua mudança. Você vê que não falou, foi um dia que ela falou pra mim que eu não estava sendo homem, que eu não estava sendo marido. Não, foi ele viu, e essa é a grande diferença. Porque quando a pessoa vê, ela enxerga o problema, então ela consegue ter forças para mudar. E também ela se incentiva a mudar. Agora, quando é outra pessoa, normalmente, quando é o marido ou a esposa, querendo fazer você enxergar, aí fica mais difícil. Exato. Né? Porque você fica meio que defensivo. Ninguém muda ninguém. Só a pessoa consegue mudar quando ela determina. Nem Deus muda as pessoas. Só quando as pessoas querem que ele ajude. Não é verdade? Quando as pessoas buscam, quando elas vão, eu preciso de ajuda, aí sim, aí Deus pode agir. Mas fora isso, ninguém muda ninguém. No momento de viciado, meu filho nunca falou que me amava. E num desses dias que eu estava lutando, ele falou, papai, eu te amo. Papai, eu quero estar com você. Então, quer dizer, isso aí, junto com as palavras dela, foi me dando força cada dia. E os momentos de abstinência, pessoas vindo me mostrar as drogas, me oferecer, aí foi cada vez mais. Mas eu não quero isso. Eu pensava já na minha família, eu pensava na minha esposa, no meu filho, no meu casamento. E isso me deu força para lutar. E ela sempre, você vai conseguir. Já mudou totalmente. Não falava mais que pau que nasce torto morre torto. Ela mudou. Você vai conseguir, eu estou junto com você. Mudou as palavras, mudou o resultado. É o que muitas pessoas não entendem, que uma palavra só pode matar a pessoa que ouve ou pode levantá-la, como foi o caso que você está vendo aqui agora. Nós vamos falar mais sobre esse poder de influência que a mulher, a Maria, teve no casamento dela, na família dela. Mas antes, nós vamos ver agora o exemplo de uma mulher que, com uma simples atitude, influenciou milhões de pessoas e ajudou a mudar uma nação. Acompanhe. Essa é Rosa Parks, um nome que jamais será esquecido na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Em 1955, Rosa estava num ônibus voltando do trabalho quando recebeu ordens do condutor para dar lugar a uma pessoa branca. Ela não aceitou a imposição do motorista e foi presa. A atitude de Rosa Parks influenciou Martin Luther King e milhões de pessoas a lutarem contra a segregação racial. Rosa Parks se tornou uma heroína nacional. A sua dedicação à causa lhe atribuiu vários prêmios em prol da paz mundial.
Você vê, numa época em que tanto homens quanto mulheres estavam sofrendo, né, os problemas da segregação racial, foi preciso uma mulher para dar o início, o pontapé inicial e dar um basta naquela situação. Foi depois que veio Martin Luther King Jr. e tudo mais, né? Você vê que não precisa de um status, né? A pessoa não precisa ser uma pessoa muito influente. A mulher, ela influencia, até mesmo quando ela é criança, quando ela é uma menina, ela influencia os garotos da escola, a professora, todo mundo, a mãe influencia. Você sabe, a mulher, ela tem esse dom de influenciar, principalmente nos relacionamentos. Não é que o homem não tenha o poder de influência, mas a mulher parece que ela tem uma coisa, não sei o que é. Vocês têm um donzinho, assim, pequeno, né? O dom está mais com a gente, natural. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que todos nós saímos de uma mulher, né? Com certeza. E na sua grande maioria, homens e mulheres foram criados por uma mulher, né? Mesmo que o pai esteja lá presente, a maior parte do tempo que a gente passa é com a mãe. Então a mulher acaba tendo uma influência muito grande em nós, né? Ela acaba sendo aquele imã. A gente busca muito a aprovação da mãe. E quando o homem casa, ele também quer essa aprovação da mulher. Ele quer agradar a mulher, os filhos querem agradar a mãe. Então, isso faz da mulher uma pessoa muito influente, muito poderosa na vida de qualquer pessoa. E também ela sabe se expressar muito bem, né? O homem, ele não é muito dado aos detalhes, né? E a mulher, ela fala mesmo, ela repara mais. Ela é mais comunicativa, né? Se comunicar. O homem, quando ele quer fazer passar uma ideia, se ele não consegue, ele grita. Aí as pessoas param para ouvir. Mas a mulher, ela é mais gentil que isso, ela é mais suave, mais sutil, ela fica... Né? E aquela história de água mole e pedra dura, né? Então ela acaba influenciando todo mundo ali. Mas foi basicamente isso. Você, Maria, você teve a influência primeiramente com as suas palavras e eu acredito que com as suas palavras o seu comportamento também deve ter mudado, né? Mudou. Eu percebi que a forma que eu estava tratando ele estava me afastando dele. E eu não queria perder ele, porque sempre o amei muito. Então, eu passei a agir diferente. Aí, teve até uma ocasião que eu encontrei ele na esquina de casa caído. Foi muito triste ver aquilo. Aí, eu vi ali o pai do meu filho naquela situação. Então, todo o amor que eu sentia por ele, eu pude expressar naquele momento. Eu levei para casa, dei banho, cuidei. Quando ele tornou em si, eu falei para ele que a gente ia conseguir vencer aquilo. Então, eu passei a agir diferente. E isso foi que fez ele compreender que ele estava errado. Não foi eu ficar falando, acusando, querendo algo dele que ele não estava preparado para me dar ainda. Uma pergunta, Castro. Quanto tempo levou para você finalmente se livrar das drogas? Renato, aproximadamente 1 ano. 1 ano? 1 ano lutando bastante. Quer dizer, você teve que perseverar, né? Sim, perseverar. Muito bem. E hoje vocês estão bem? Venceram isso? Superaram? Graças a Deus. Hoje eu posso dizer, eu tenho o marido que eu sonhava há 24 anos atrás. Meu marido companheiro, o pai, a gente está sempre junto, nossos 2 filhos e ele. Então, são passeios, às vezes, simples, ir num zoológico, num parque, mas ele está comigo. E era isso que eu queria, esse companheiro que eu tenho hoje. Agora, Castro, só para encerrar aqui, você tem duas crianças, né? Um rapaz e uma moça. Então, são 2 mulheres em casa. É verdade. Né? O que eu acabei de falar aqui, só para um teste, uma pesquisa aqui informal, tá? Confere isso, que você, como homem em casa, você, às vezes, se vê tentando agradar mais tanto a sua esposa quanto a sua filha, até mesmo mais do que o seu filho? Muito. Até porque eu fiz ela sofrer bastante. Agora tem que recuperar o tempo perdido. Fazer um jantar, levá-la para jantar, algo parecido para agradá-la. A minha filha sempre quis um cachorrinho, né? E ele nunca foi muito assim de bichinho assim em casa e tal. Aí outro dia ele chegou com um cachorrinho, coisa mais linda, e falou assim, olha, é o sonho da Isabelle, estou trazendo para ela. Porque aquele olhinho brilhando quando ela vê uma matéria sobre bicho me chamou a atenção, não deu para aguentar. E tá lá, ele já está apaixonado pelo bichinho também. Aprendi a gostar também agora. Quer dizer, a força da mulher está em conquistar isso do homem, né? Da maneira sutil, suave, agradável, que ela consegue tudo do homem, até o cachorrinho. É verdade. Muito obrigado. Alguma coisa? Você vê até o pai e a filha, né? Exato. Normalmente tem esse laço maior. É coisa mesmo da mulher. O que a gente pode fazer?
é nosso, né? Deixa pra gente. Saber usar bem. Sabendo usar bem, que nós isso. vamos ensinar agora, vamos dar umas dicas para você, como usar esse poder. Mas antes disso, gostaríamos de agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Nós que agradecemos. Agradecemos a vocês. Obrigada. Mas agora vamos às lições. O que a gente aprendeu deste assunto? A mulher tem o poder de dar o tom, ela dita o tom, o ambiente doméstico, tanto de forma positiva como de uma forma negativa, se ela quiser. Então, mulher, seja sábia e decida ser a influência positiva em tudo na sua casa. Ser uma esposa positiva é fazer de tudo para levantar o seu marido, mesmo quando este se encontra caído, sabe? Ser negativa é derrubá-lo ainda mais. Isso quer dizer que ela não impõe nada, e sim aconselha com sabedoria. Ela não critica, mas alerta. A influência dela é mais passiva e não agressiva, tá? Saiba esperar também o tempo certo para falar e como falar. Isso é muito importante, né? E acima de tudo, a mulher sábia, ela é auxiliadora e nunca manipuladora, tá bom? Nós falamos mais sobre esse assunto no meu livro A Mulher Vê, baseado no retrato falado da mulher de Provérbios 31. É um livro para mulher, mas o homem, ele acaba sendo o que mais aprende, porque é um mundo que normalmente ele não mergulha, ele não entra, ele não conhece. Ele acha que sabe, que entende as mulheres, mas não entendem. Eu li esse livro e eu fiquei surpreso. Quando a Cristiane escreveu, ela queria ler o livro, eu fiquei, ler livro de mulher. Mas quando eu li o livro, aquilo abriu o meu horizonte, os meus olhos. Eu desafio qualquer homem a ler esse livro e enxergar a sua mulher da mesma forma, a sua filha da mesma forma. A mulher vê. Agora, não preciso falar que as mulheres também serão muito ajudadas por esse livro. E você pode adquirir esse livro em qualquer livraria do país, tá bom? Tá certo. Ou pelo arcacenter.com.br, você encontra esse livro também. Agora vamos ao nosso laboratório de hoje. A Daniela está muito magoada e acha que o marido precisa reconquistá-la. Mas para o Diego, a maneira como a esposa fala com ele o atrapalha. Vamos então ouvir os dois lados. Daniela, de 21 anos, e Diego, de 25, estão casados há 5 anos. Diego reclama da falta de atenção de Daniela com ele, mas Daniela não consegue esconder a mágoa que ele causou por um erro do passado. Tô me sentindo sem saber o que fazer. Me sinto magoada, me sinto... Porque como você quer que eu enxergue uma coisa que você não tá fazendo? O que nos impede, assim, de crescer, de mudar junto? Às vezes eu tô conversando com você, aí do nada você muda seu jeito, do nada você fica ignorante, você me maltrata, entendeu? Você não sabe falar comigo nem no telefone. É que muitas das vezes o jeito de você falar comigo aparenta o quê? Que você tá querendo ser superior a mim, entendeu? E isso eu não tava conseguindo captar bem, eu não tava conseguindo receber aquilo que você tava passando pra mim. Como eu te disse, a gente tem que ter um diálogo, tem que conversar, igual um casal, igual Mas você me chama pra conversar? Não chamo pra conversar, mas e como que você quer que a gente converse? Porque um espera pelo outro, entendeu? Eu gostaria disso da sua parte também. Aí tu tá esperando que eu faça, em vez de fazer. Tu acabou de falar que um espera pelo outro e tu espera que eu faça. Quem tá aqui pra reconquistar não sou eu. Eu sei que eu quero te reconquistar também, que muitas vezes a gente brigou, coisas que aconteceram no passado, mas quem errou não fui eu. Ok, vamos dar uma parada e uma voltada nessa respirada de alívio, ou não de alívio, mas de frustração que o Diego dá quando a Daniele, ou a Dani, está falando com ele. Vamos voltar um pouquinho. Olha só, se der para dar uma câmera lenta na maneira que ele respira frustrado e olha para o chão, vamos prestar bastante atenção. Olha só a respirada que ele deu. O que acontece? Ali ele está dando um sinal, Dani, e todas as Danis, que não conseguem ter uma conversa, um diálogo com o marido, porque o marido chega um momento que ele se fecha, ou ele se fecha e sai pela porta e não volta até 2, 3 horas ou o dia seguinte, ou então ele explode, como é o caso do Diego, como ela acabou de falar, que ele explode e faz ignorância com ela.
Por quê? Você percebeu que antes dele dar aquele suspiro, ela estava metralhando ele. Ele tentando falar e ela cortava. E isso, então, faz com que ele fique tão frustrado que ele desista da comunicação. De forma que, para ser ouvido, ele acha que é gritando, que é agredindo, é falando mais alto, que ele vai ter a atenção dela, que ela vai ouvi-la. Ele está errado, não tenha dúvida. Diego, você está errado por deixar a Dani, a maneira dela falar, fazer você explodir. Você está errado. Mas, Dani, você está sendo o estopim dessa situação. Então, Dani, o que você tem que fazer em vez disso? Você tem que deixar ele falar. Você tem que se segurar na hora que você quer explicar, na hora que você quer cortar e mostrar que ele está errado no que ele está falando. Em vez disso, você tem que parar e ouvi-lo, deixa ele se expressar. Você quer um marido mais comunicativo. Você falou que quer um marido que tenha mais iniciativa para a conversa. Mas quando você o corta, você está podando essa iniciativa dele. Então, são nessas horas que você tem que procurar entender por que daquele problema, ao invés de ficar só apontando o problema e não resolvendo nada. Né? Ficar esperando que tudo venha dele, tudo seja a parte dele. Não, o que ela espera e que muitos normalmente esperam é que o marido faça assim, ó, é verdade, você tem razão, eu vou mudar então. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ele pode falar isso e não mudar. Ele pode falar isso só para ter a paz no momento da discussão e não mudar. Então o que você quer não é isso. O que você quer é um marido, um homem que sinta liberdade de se expressar sem te agredir. Então, meça como você fala com ele, que é a reclamação dele. Ele fala do seu jeito de falar com ele, você transparece um ar de superior a ele. Então, note isso. Eu tenho certeza que você não quer, não é essa a sua intenção, mas você tem que olhar isso daí. Agora, a gente vai falar do Diego daqui a pouco, né? Exato. Porque tem uma crítica também para ele. Ok, vamos continuar assistindo. Eu faço as coisas, tu não consegue enxergar. No dia que eu cortei o negócio todo direito, fui mostrar, você cortou errado. Só porque você cortou o limão errado e eu cortei certo, você brigou comigo. No meu pensamento, deu pra entender o quê? Que você tá querendo ser melhor do que eu, tava querendo ser melhor do que ele, tá vendo? Eu sei, tu não sabe. Tu falou, eu achei o quê? Que você tava tirando sarro de mim, ela. Eu esperando você me elogiar. Nossa, você sabe fazer direito. Não, você vai e faz ignorância. Você chega em casa, vai trabalhar. Aí quando você chega, você acha que só porque você trabalhou, você não pode lavar um copo, você não pode ir dar um banho na filha. Eu chego, a casa não tá arrumada. Aí eu penso que ela fica esperando por mim pra fazer. Fico. Não, é o que eu falei, eu não tô falando. Eu tô falando que às vezes eu penso assim, pô, toda vez, porque do jeito que você vem me cobrar, eu penso isso, entendeu? Eu queria tanto ver o Diego que era antes. Eu vou lutar, Daniel. Eu quero mudar, entendeu? Eu sei que eu te machuquei, te feri, entendeu? Eu te amo, eu quero ficar contigo, eu quero crescer com a minha família, entendeu? Tenho que buscar o teu perdão também. Eu sei que às vezes muitas coisas. Vai e faz um monte de coisa, entendeu? Eu quero que você seja da forma que você era antes. Antes você não conseguia nem falar uma palavra mais alto, tá entendendo? Porque você mostrava amor, você mostrava carinho. Hoje não. Hoje qualquer motivo é motivo pra tu se crescer, pra tu na frente das pessoas, tu me tratar com ignorância, tu querer me rebaixar. Não é isso que eu quero. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, todas as palavras mal colocadas, toda vez que eu não te dei ouvido, entendeu? Que eu vou lutar pra te conquistar de novo. Vou fazer de tudo mesmo, que você me perdoe por tudo, mano. Mas também que tu me dê mais atenção, mano. Que tu, na hora que eu chegar, tu me abraçar também, que eu sei que falta isso, Dani. Eu preciso disso, entendeu? Já te perdoei. Eu sei, mas eu te pedi perdão, mas é como você disse, tem que ser com atitude. Eu vou mostrar isso. Te amo. Me perdoa. Bom, o que a gente vê aqui é que os dois estão sendo vítimas das próprias emoções. Ela está magoada, Dani está magoada, por um incidente, um assunto que aconteceu que eles não quiseram fazer público e nós respeitamos
nem todos os casais precisam contar tudo no laboratório, ainda que nós temos a informação fora do ar. Mas por esta situação, a Dani está magoada. E essa mágoa, obviamente, ela chorou quando lembrou do passado, como as coisas eram antes disso tudo acontecer. Mas ela está sendo vítima das emoções que provém da mágoa e desse sentimento de frustração de ter aquele sonho, aquele castelo desmoronado. Então, a Dani precisa vencer esse sentimento, porque deixa eu falar para você, Dani, direto ao assunto, porque eu preciso te ajudar. Não é chorando, não é derramando lágrimas e assim sensibilizando o Diego que você vai conseguir que ele mude. Eu tenho certeza que essa não foi a primeira vez que você chorou e essa não foi a primeira vez que o Diego pediu desculpas a você. O problema é que isso não funciona. Você precisa tomar uma decisão de olhar para frente. Você tem feito o Diego refém do erro dele. Ou seja, a maneira que ele sente é assim: quando a pessoa que foi ferida, ela fica cobrando a mudança. Ah, você errou, você que sabe, é você que tem que conquistar, é você que falhou, o teu passado te condena. Quando a pessoa faz isso, o que ela gera na outra pessoa? Ela gera alguém que acha que nunca vai conseguir chegar ao nível que essa pessoa está exigindo. Ou seja, o Diego ele deve se sentir como aquele aluno que vai para a escola sabendo que vai falhar na prova. Ele sabe, ele pode ter estudado tudo, a noite inteira, a semana inteira, ele sabe que a professora quer falhar ele. E por isso que eu creio que ele é tão inseguro. Porque para ele pensar que ela está se sentindo superior a ele, né, é porque ele tem um pouquinho desse sentimento de inferioridade. Talvez pelo que ele fez no passado, não sei. Que ele nunca vai conseguir reparar, ou por mais que ele faça, ela sempre vai achar que não é suficiente por causa dessa mágoa. Então ela precisa liberar esse perdão, Dani. Você precisa liberar esse perdão. E agora, a parte do Diego também... porque não adianta você também querer esse perdão e maltratar a sua esposa. Que vem das emoções de raiva dele. Porque ele, nessa insegurança que ele tem, qualquer coisinha que ela fala, um pouquinho, talvez diferente, né? Porque você tem que entender, ela passou pelo que passou com você no passado. Então, tá ali, aquilo ali tá ali. A gente está tentando ajudá-la, mas está ali. A mágoa está ali. Então, uma mulher magoada, ela é mais, como se diz, grossa, né? Porque tá aqui, ela não engoliu ainda o que aconteceu. Então, provavelmente é por isso que ela fala do jeito que ela fala com você. E você não está contribuindo quando você também fala do jeito que você fala com ela. Grosso, maltrata ela na frente das outras pessoas. Isso aí só faz essa mágoa ficar mais exposta. Porque eu imagino que o Diego, para mostrar que ele não vai deixar ela mandar nele, ele não vai deixar ela ser superior a ele, então ele quer dar uma de homem, sendo mais grosso, mais violento com ela, mais agressivo, né, com ela. Diego, ser homem não tem nada a ver com isso. Ser homem significa você tomar a iniciativa para conversar quando você percebe que o ar está ruim, o clima está pesado entre vocês. Você toma a iniciativa, você não fica esperando a mulher. Então você vai e fala, vamos conversar sobre isso. Ser homem é você também olhar para frente, é você encarar o erro, os problemas que aconteceram entre vocês e dizerem, olha, eu entendo que eu fiz isso, aquilo de errado, e isso, aquilo e aquilo outro é que eu vou começar a fazer a partir daqui para poder apagar esse passado. Eu sei que pedir perdão não ajuda, sabe, dizer desculpa, eu vou mudar, não resolve, eu vou fazer isso para mudar. É o que ela mais quer, ela quer ver e não ouvir. Tá bom? Isso é ser homem. Tá bom? Então nós damos essas dicas para vocês. Mas emoção. Diego, resolva suas emoções, controle suas emoções. Dani, controle as suas. E foquem no que vocês têm que fazer. Vocês vão ver a situação mudar. Se você está tendo problemas de como perdoar, como você consegue perdoar o que aconteceu, então nós vamos ensinar você como fazer isso. A ferramenta de hoje, daqui a pouquinho, tá bom? Agora, antes disso, olha só a aula especial da Escola do Amor, ao vivo
em Gramado neste último mês de junho. Plateia atenta aos conselhos. Nós vamos aprender como fazer isso de forma agradável, sem que isso seja um peso. São lições para a vida toda. Se colocadas em prática, garantem um casamento à prova do divórcio. Emerson e Ana Carolina contam como enfrentaram juntos as turbulências da relação. E olha que não foram poucas. Muitos ciúmes, muita briga. Tinha que ser tudo do meu jeito. Então era muito, muito difícil. E agora? Agora não, agora é uma bênção, graças a Deus. Da tela da TV para uma das cidades mais românticas do país, os apresentadores do programa The Love School, A Escola do Amor, revelam nesta palestra aqui em Gramado os segredos de um casamento blindado. O que a gente às vezes chama de defeitos no parceiro, na verdade são diferenças, ou seja, maneiras diferentes de ser. Como a Cristiane, ela tem a maneira dela, bem diferente da minha. E se eu quiser, eu posso fazer disso um problema. Mas eu decidi fazer disso uma vantagem para mim. Ou seja, aproveitar o que ela tem de diferente e deixar aquilo acrescentar na minha vida. E ela faz a mesma coisa comigo. Olha, trilegal essa aula que nós fizemos aí em Gramado, né? Ficamos apaixonados pelo lugar e pelas pessoas, né? Um lugar lindo, pena que não tinha sol, né? Mas eu gostei, até do nevoeiro estava bonito. Isso. Né? E o chocolate, poxa. Mas essa aula foi muito bacana, muito gostoso mesmo. Fazer lá, as pessoas são muito simpáticas, né? Isso. Queria ficar lá. Um abraço a todos, novamente, do Rio Grande do Sul. Nós gostaríamos e planejamos voltar muito em breve. E todos os que nos acompanham, fiquem de olho nas nossas redes sociais, nos nossos blogs, do blog da Cristiane, o meu blog, que nós sempre anunciamos os próximos eventos da Escola do Amor ao vivo em todo o Brasil e fora também. Inclusive tem um vindo agora, né, em setembro, em Londres, mas nós vamos dar mais detalhes depois. E também temos, agora em agosto, o curso Casamento Blindado, que será aqui de São Paulo para mais de 100 cidades, aliás, bem mais de 100 cidades no Brasil. Você pode descobrir mais detalhes no site casamentoblindado.com. Mas antes de usarmos a nossa ferramenta de hoje, que é exatamente, olha só, decida perdoar. Antes de explicarmos isso, nós vamos agora ver uma especialista falando sobre esse assunto. Veja o que ela fala. As consequências de você guardar uma mágoa podem ser desastrosas. Em primeiro lugar, quando você guarda a mágoa dentro de você não ultrapassa aquilo que aconteceu, você fica preso no acontecimento que gerou, né? Ou numa ofensa, ou numa humilhação que você passou, enfim, é como se a tua vida ficasse um pouco amarrada naquilo e em diversos momentos aquilo fica voltando, que pode gerar uma depressão, uma síndrome do pânico, enfim, até uma doença física mesmo. É a intensidade com que essa pessoa vai guardando as mágoas e vai repetindo isso. Um sentimento negativo, uma raiva, um medo extremo, isso produz uma mudança química no corpo. A gastrite, por exemplo, úlcera, é uma doença psicossomática. Então, uma química que fica o tempo todo, ou grande parte do tempo, alterada no sentido de deprimir, de querer se encolher, de não querer viver, de querer... de não ver perspectiva, o corpo também reage a isso, né? A tendência é toda vez que ela se sentir ofendida, toda vez que ela se sentir lesada, injustiçada, ela vai guardar e vai passar a jogar no outro, ou jogar nos filhos. E isso prejudica a família, relacionamento familiar, o relacionamento do casal. Muito importante isso que a psicóloga Miriam Barros falou sobre a pessoa ficar presa ao passado, né? É como refluxo, aquilo fica voltando na boca, né? Aquilo não faz bem para a pessoa. Mas por isso nós desenvolvemos aqui uma ferramenta para ajudar a pessoa a saber como perdoar. Saber que é bom perdoar, tem que perdoar, todo mundo sabe. Como? E decida perdoar. Quer dizer, você sabe que a mágoa é um sentimento. Já o perdão não é um sentimento. É uma decisão. E aí que muitas pessoas, elas se confundem, porque elas pensam assim, que elas têm que perdoar se elas sentirem alguma coisa. Eu tenho vontade de perdoar, eu estou sentindo vontade de perdoar, então eu vou perdoar. Não é assim, porque você nunca vai sentir perdão. Você nunca vai sentir isso. Então, para resolver uma mágoa, você tem que decidir a perdoar aquela mágoa. Ou seja,
Eu decido, sabe, eu decido fazer isso hoje. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. É isso aí. A pessoa, ela não vai sentir vontade de perdoar. O sentimento do perdão vem depois que a pessoa toma a decisão e age em cima dessa decisão. Aí vem o sentimento de alívio, o sentimento que aquilo não afeta mais. Mas primeiro vem a decisão. Então você tem que decidir baseado em fatos, baseado na prática, que realmente é o melhor para você. Você não faz isso pela outra pessoa, você não decide perdoar para deixar a outra pessoa escapar ilesa do que ela fez. Não, você decide perdoar por você, pelo seu bem, porque você precisa dessa cura interior e você precisa andar para frente. Então a decisão, ela começa em você, por exemplo, não ficar mais alimentando a mágoa. A pessoa, por causa da mágoa amarrá-la ao passado, ela fica revivendo o que aconteceu na cabeça muitas vezes. Ela chora às vezes, ela fala, ela conta os detalhes para outra pessoa. Ela quase que não quer esquecer. Porque precisa alimentar para poder continuar a mágoa. A mágoa dá trabalho. Ela precisa ser alimentada, né? Então custa caro você manter uma mágoa. Por isso, você tem que decidir e começar a matar a sua mágoa de fome, aos poucos. Você não vai alimentando mais, com lembranças, com palavras. Quando alguém fala, puxa, aquilo que fulano fez com você, você não vai ficar revivendo. Eu lembro. Não, por favor, não quero nem mais lembrar disso. Vamos lá para frente, já... Todo mundo erra, enfim, você também tem uma visão prática porque você sabe que você também precisa do perdão. Então, todas essas questões práticas e inteligentes vão ajudando você a tomar essa decisão, né? Mas agora, antes de seguirmos para o Papo de Homem, a Daniele, a Dani Carotti, está aqui conosco com as perguntinhas dos nossos alunos, né, Dani? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem também. Vamos lá. E é o que você traz pra gente hoje? Eu selecionei alguns abacaxis para vocês descascarem. E o primeiro... Se for amarelinho igual a sua jaqueta, vai ficar legal, não tem problema. Vamos lá. Tá bem madurinho, né? Maduro. Vamos lá. O primeiro é da Deusa. Ela está junto há 5 anos com o namorado. Mas toda vez que ela fala em casamento, ele sempre tem uma desculpa. Eles fizeram um acordo. Ela compraria as alianças e ele pagaria o casamento. As alianças estão mofando e toda vez ele dá a mesma resposta. O casamento fica para o mês que vem. Mas sabe, o que me chama a atenção dessa pergunta já é como ela chama o companheiro dela, namorado. Já mostra por aí. Ela o vê como metade namorado, metade marido. Quer dizer, ela se sujeitou a essa união, morar 5 anos junto, né? É a tal história da vaquinha, né? Tem a vaquinha aqui, essa vaquinha vai ficar famosa, a gente tem que arrumar um nomezinho para ela. Como a gente falou da última vez, né? Dá o close na vaquinha. É a questão da vaquinha. Se eu tenho leite de graça, para que eu vou comprar a vaca? Para que eu vou comprar a vaca? Quer dizer, repito, não estou chamando mulheres de vacas, mas estou dizendo, quando a mulher entrega para o homem o sexo, a vida íntima, vai morar junto, sem o homem ter que fazer nenhum esforço, qual a obrigação que ele sente de assumir, de comprar a vaca, de bancar a vaca? Ele não tem essa obrigação. Então ele sente assim, você já aceitou morar comigo. Você já se sujeitou a isso. Agora você quer casar? Quer dizer, ele sente, mas eu já tenho você. Então, quer dizer, você vê que ela foi tão ruim de negociação no início, já entrou, né, entregando leite sem receber nenhum compromisso, que agora a negociação de, eu compro as alianças e você paga o casamento, ele também não está levando a sério. É ou não é? Muitas mulheres fazem isso porque elas querem segurar o rapaz, né, o namorado. Então, para segurar, elas, tá bom, então eu vou dar o que ele quer porque aí ele vai me amar. Mas não é assim. Para ele ter o que ele quer, ele primeiro precisa dar o que você quer. Entendeu?
Se ele quer o leite, ele tem que levar a vaca toda. Em outras palavras. Agora, para que ele vai gastar dinheiro ainda com casamento? Se ele já tem tudo, né? Sabe, eu sei que a gente está falando aqui de um problema que ela tinha que ter prevenido antes. Né? Mas o que fazer agora? O que fazer agora? Ora, ela pode ser radical. Ela pode dizer, você não quer casar comigo? Você quer me tratar como namorado? Então acho que é melhor eu voltar para casa da minha mãe e vamos namorar, vamos continuar namorando. Quando você decidir que você quer casar, então a gente vai em frente. Ela pode fazer isso, mas eu duvido que ela vai fazer. Eu duvido. Mas se ela quiser ficar tentando aos poucos, né? Convencendo e tal, essa situação que ela tem que conviver. Ela entrou nessa. O que ela pode fazer agora? Difícil. Dani, mais uma perguntinha, por favor. É a do Luciano. Ele quer saber como suportar a distância, pois a namorada mora em outra cidade. Como que ele pode suportar a saudade? Ué, essa faz parte, né? Você está namorando uma pessoa que não mora perto de você, você tem que aprender a suportar. Não, é engraçado que as pessoas fazem o omelete, depois ela faz assim, como é que eu posso ter o ovo de volta? Eu tenho o omelete, mas eu quero o ovo. Porque realmente agora. fica difícil. Como desfazer o omelete? Não dá. Você entrou no relacionamento à distância, a saudade é parte disso. Ora, como fazer? É muita conversa pelo telefone, né? Skype e tal. Ainda, graças a Deus pela tecnologia, né? Mas muita conversa e tal, transparência, informação, ou seja, o que você está fazendo essa semana, dá muita informação para não gerar desconfiança e também não haver desconexão, né? É importante se você realmente está comprometido com essa pessoa, você tem que estar determinado, porque normalmente na distância, né? Vem outras sugestões, né? Porque a pessoa não está ali com você, você pensa assim, bom, eu estou sozinho, quero sair, quero passear, quero ter um carinho, e aí começa que olhar para os lados, vem as tentações. Então, você precisa ser determinado em ser fiel a ela, mesmo nessa distância. A saudade é até gostosa, porque vocês vão conversar mais, né? Vai ter bastante diálogo, que a mulher adora e faz bem para o relacionamento. Então, procure aproveitar, né? E fazer o máximo das visitas, né? Procurar ter visitas periódicas para que pelo menos eles pensem assim, poxa, não estou perto dela, não estou perto dele, mas no final do mês a gente vai se ver, o mês que vem a gente vai se ver. Então, eles aproveitam ao máximo esse tempo juntos, né? O ideal é que eles procurem não ter essa distância, mas a gente sabe que às vezes por causa do trabalho isso é impossível. Então, se não é possível, que eles tentem usar esses mecanismos. Eu vou guardar a vaquinha, tá? Já guardadinha ela. Muito obrigada pelas perguntas, Dani. Por nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok, Dani Carotti dando aula de segunda a sexta pela Escola do Amor na youtube.com de 11 ao meio-dia, junto com o Márcio Carotti, que agora vai participar desse quadrinho aí interessante, porque eles estão assistindo futebol e de repente começam a falar da gente. Olha só. Vamos lá para mais um jogão do Brasil. Melhor botar aqui no meio, aqui, ó. Tá, separa. Não, separa aqui, eu não quero ficar perto de você, rapaz. Separa aqui nós dois. Entende legal de futebol? Eu entendo. Eu conheço todos os jogadores, só o Neymar. Fala em jogador. Boa tarde, Brasil. Espero que realmente... Viu aquela namorada, foi maior barraco na festa de casamento do outro jogador? Um escândalo? É, maior escândalo. O namorado saiu atrás dela. Maior chantagem emocional, né? A mulher faz um papelão daquele na festa, na frente de todos os paparazzi, né? Depois rapaz? Ele foi atrás dela, foi? Se humilhou. Essas mulheres sentimentais não são fáceis. Né? Mulher que chora demais, chora à toa. Você sabe que é uma arma, né? É uma arma. Da mulher? É, e muitas mulheres usam como uma arma, né? Dessa vez o ouro vem, Savoy? Eu acho que sim. Aliás, a gente vê isso muito no laboratório da Escola do Amor. Quando o casal está debatendo, brigando, se a mulher começa a chorar, o homem logo
Desarma. Aí ele já começa a se desculpar. Não, também não é assim. Não, eu vou mudar. E o choro sensibiliza ele. Sensibiliza. É difícil o homem resistir às lágrimas, né? E tem mulher que tira vantagem disso. Só que acaba que ela entra num ciclo em que depois de um tempo o homem... Portanto, agora Mano Menezes e Neymar no foco. Tá valendo, começa o jogo, começa a caminhada do Brasil. Brasil e Egito, você acompanhando na tela da Record em todo o Brasil. Brasil com o Rafael, Neymar. Olha o Neymar, participação dele, a torcida vibrou. Oscar, enfiada de bola, era pro Leandro Damião, bola muito comprida. Ah, seu perna de pau. Cara... Chegando, dominou, tocou pro Neymar, vai fazer gol, que é isso? Fora, Neymar! Apita! Quer dizer que a mulher, o que você tá falando, que a mulher usa o choro para sensibilizar o homem. Muitas mulheres acabam usando, isso é a força que elas usam, né? Às vezes até consegue o que quer a curto prazo, mas não é um relacionamento que ela quer manter nessa base de emocionalismo, né? E às vezes ela não se dá conta que o homem acaba se cansando dela. O cara, nenhum homem gosta de mulher chorona, né? Até porque a mulher muito chorona passa um ar assim de meio, sei lá, meio machucada, aquela mulher que qualquer coisa chora, não pode falar nada que ela chora. Uhum. Aí, quando ele quer falar uma verdade, ele fala, não vou nem falar, que eu já sei que ela vai começar a chorar mesmo. Né? O marido chegou em casa cansado, estava no sofá, sentou na poltrona, igual a gente está aqui vendo o jogo. Aí ligou a televisão assim, falou, mulher, traz aí um refrigerante antes que comece. Aí ele tomou um refrigerante. Aí, mulher, traz outro refrigerante, que daqui a pouco vai começar. Ela levou encabulada, levou o refrigerante e na terceira vez, ele, traz mais um. Ela, olha, revoltada a mulher, eu lavei, passei, cozinhei, você chega em casa, não dá um oi, senta nessa poltrona, frente dessa televisão, não fala nada, ainda fiz compra. Aí, começou. Vai rolar a bola pro segundo tempo, tá valendo. Agora. Agora. Vai. Vai. Gol! Neymar! Mulher chorona, né? Você não é assim. Já foi um tempo. Mas não é mais, né? A gente é delicada. Você viu no laboratório? Foi ela chorar e ele, tá bom, eu vou mudar. Eu sei bem como esse jogo funciona. Porque, às vezes, quando ela não tem mais como fazer o marido entender como que ela está se sentindo, né? Ela então chora, porque aí quando ela chora, ele despenca. Se desmonta, né? Então, ela sabe que a lágrima fala muito forte, né, com a maioria dos homens. Mas não funciona no longo prazo. Funciona ali na hora, mas não funciona no longo prazo. Agora, se você, homem, quer fazer a sua mulher parar de chorar e abrir um sorriso assim, você então deve levá-la ao Cruzeiro da Escola do Amor. Não vai ser só um passeio, não. Vai ser um passeio com todo o investimento que a Escola do Amor traz para sua casa, que é o amor blindado. Olha só. Nós temos uma surpresa para vocês. Olhem só onde nós estamos. E vocês podem estar aqui com a gente também no Cruzeiro The Love School. Serão 4 noites inesquecíveis a bordo do Splendor of the Seas, um dos maiores navios do mundo. Com muito conforto, uma super estrutura, os casais participarão de uma aula exclusiva ao vivo da Escola do Amor. Celebre o seu casamento, redescubra a alegria e o companheirismo. Entre no site naviotheloveschool.com e reserve já a sua passagem. Cruzeiro The Love School, o seu amor em alto mar. naviotheloveschool.com, tá? Agora vamos ao que aprendemos hoje. O melhor tipo da influência feminina é aquela que é passiva. Ela não impõe, mas aconselha. Não critica, mas sim alerta. Isso no tempo certo e na maneira certa. Perdoar é uma decisão e não um sentimento. Decida perdoar primeiramente por você mesmo. E mulher muito sentimental pode estar manipulando o seu casamento para o fracasso. Cuidado!
Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, mas semana que vem você vai ver aqui. Como uma separação pode ajudar a ser feliz num próximo relacionamento, ou até no mesmo. E o que fazer e o que não fazer na fase pós-divórcio. Resolver uma questão a 2, não a 4, não a 5. E vamos falar também sobre a importância dos pequenos gestos que fazem toda a diferença no casamento. Quando ela já acorda pensando em mim, já me manda mensagem falando que me ama. Obrigado, alunos, pela presença e até lá. Tchau, tchau.